Oi, gente, eu sou a Bruna Yamagami, do Ateliê Petecando, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a raposinha de tecido. Eu desenhei essa raposa, criei esse molde para fazer parte da turma do Pequeno Príncipe, mas as pessoas começaram a me encomendar somente a raposinha. É uma raposa relativamente simples de fazer, o tempo de execução médio é de 2 horas e você pode vender por um preço médio de R$ 30. Então, você pode variar na cor do tecido. Eu usei esse tecido aqui, mas você pode usar outras estampas. Então, os materiais: 20 centímetros de tricoline laranja com micropoá branco, foi o que eu usei, mas você pode usar outra estampa. Retalho de algodão cru, ou tricoline bege, linha de costura bege, cola para tecido, tinta para tecido preta e branca, um pincel fino, uma agulha de mão, a máquina de costura doméstica, tesoura e o molde. Então, vamos lá para a confecção da nossa raposa de tecido. Você vai precisar imprimir o molde que eu vou disponibilizar para você. Então, você imprime, são 3 folhas de molde, você vai imprimir no preto e branco ali, vai estar o arquivo em PDF, você imprime no sulfite A4. E aí, você vai cortar o molde, você vai cortar acompanhando sempre a linha. A exceção é aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó, então, você vai cortar, ó, todas as partes aí, braço, perna, o corpinho. Não esquece de diferenciar braço e perna, né? Aqui, quando tiver essa linha pontilhada, que é a exceção, você vai cortar normalmente na linha, e quando chegar na linha pontilhada, você vai cortar acompanhando a linha pontilhada. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, você vai com a tesoura, vai cortar na linha normal, como você fez nas outras peças. Vai cortar normal aqui. Chegou na linha pontilhada, você vai acompanhar a linha pontilhada. Então, essa parte aqui que eu tô cortando é a ponta da cauda, e a outra parte que tem a linha pontilhada, que tá logo acima, é o focinho da raposa. Essas duas partes são as partes que você vai cortar no algodão cru, ou no tecido bege claro, ou no tecido branco, o que você escolher para fazer o focinho e a ponta da cauda. Eu coloquei lá na lista de materiais que você vai usar retalhos, porque você não precisa necessariamente comprar 20 centímetros de tecido. Você pode usar, se você tiver em casa, você pode usar, né, o tecido que você tem aí, que seja clarinho. Pode até ser um tricoline daqueles brancos com estampa branca, o que você achar que combina mais. Então, aqui, tô fazendo a mesma coisa com o focinho, tô cortando aqui na linha pontilhada, e quando chegar na linha firme, eu vou cortar na linha normal. Cuidado com os cantinhos, né? Cortei com calma. E aqui eu tô usando uma tesoura específica que eu uso só para cortar papel, para não misturar com a tesoura que eu uso para cortar o tecido, que é outra tesoura, porque não é bom você usar a mesma tesoura para cortar materiais diferentes, que a sua tesoura vai perder o fio mais rapidamente. Então, ó, tô cortando aqui o molde da perna, que tá aqui escrito 2 vezes, mas você não precisa cortar 2 vezes, você vai cortar uma vez só o braço, uma vez só a perna, cabeça, corpo, a cauda, o focinho e a ponta da cauda. Aqui eu peguei o tecido que eu vou usar, o laranja, né, com micropoá branco, mas como eu falei, você pode usar um tecido laranja da sua preferência, o marrom, ou qualquer cor que você queira fazer a sua raposa, pode ser liso, estampado. Então, você vai
usar o tecido dobrado. Então, você dobra e você vai posicionar os moldes de forma a aproveitar bem o tecido. Você posiciona, então, sempre o tecido dobrado. E você posiciona não deixando muito espaço entre as peças, para você não desperdiçar tecido. Mas tem que ter um espaço entre as peças de pelo menos 1,5 cm. Porque você vai ter que costurar, na hora que você cortar, você vai ter que deixar a margem de costura. Então, você tem que pensar nisso, que esse molde não tá com a margem de costura. Esse molde, ele vai delimitar onde você vai passar a costura. Então, entre uma peça e outra do molde, você vai deixar pelo menos 1,5 cm de distância. Então, eu gosto de alfinetar o molde de papel, né, as peças de papel, em cima do tecido para poder riscar, para o molde não ficar saindo do lugar enquanto eu risco. Eu vou usar um lápis comum, um lápis de grafite para riscar. Você pode usar o que você preferir. Eu gosto do lápis porque ele tem uma ponta fina, é mais preciso que o giz. Então, eu não perco precisão nessa hora de riscar. Então, não esquece de dobrar o tecido e riscar sempre no verso. Porque esse risco é onde vai passar a costura. E se você riscar na parte da frente do tecido, a hora que você passar a costura, se você não passar muito rente, ela vai aparecer. Então, para minimizar esse problema, eu já risco no verso, que aí não tem problema nenhum. Então, vou contornando todo o molde. E aí, onde tem essas marcaçõezinhas, tá vendo esses risquinhos que tem? Eu vou fazer um risquinho no tecido também. Porque esse risquinho vai delimitar onde vai ser a abertura da costura, tá vendo? Então, eu vou costurar, mas vou deixar isso de abertura. Isso daí já vai me ajudar na perninha também, no bracinho também. E no corpo, ele vai delimitar onde vai entrar os braços e as pernas da raposa. Além de delimitar a abertura da cabeça. Na hora da montagem, vocês vão entender melhor. Então, eu retiro os alfinetes. Tá vendo como ficou? Assim, bem riscadinho. Eu tiro o alfinete, tiro o molde e alfineto de novo o tecido para a hora de cortar o tecido não sair do lugar. Então, eu vou fazer isso com todas as partes e pronto. Olha, repara bem que eu deixei o risquinho de referência. Eu marquei um P na perna e um B no braço. Não esquecendo que são 2 vezes o braço e 2 vezes a perna, uma aqui e outra aqui, certo? Então, vamos cortar com a tesoura que eu uso somente para cortar. Muito importante é cortar deixando uma margem de costura. Essa margem vai vir mais ou menos uns 75 milímetros além do risco. Então, você vai imaginar a distância de um pezinho de máquina, que é 75 milímetros, você vai imaginar ali e vai cortar dessa forma. Você vai deixar sempre a margem de costura. Não pode esquecer, isso é muito importante, senão você vai reduzir, vai distorcer o seu molde. Se você não deixar essa margem, você vai ter a raposa menor e levemente distorcida. Então, eu fiz isso com todas as partes laranja, mantive o alfinete, porque isso vai me ajudar na hora de costurar. Agora, vamos cortar as partes do algodão cru, as partes beges, que são ali, tá vendo onde vai encaixar depois? Então, pego meu retalho aí de algodão cru, posiciono as peças. Vou fazer a mesma coisa, só que aqui o algodão cru não é dobrado.
E eu vou usar aqui a parte da frente do tecido para cima. Aqui no algodão cru não aparece, mas se você escolher algum tecido estampado, é sempre a frente do tecido para cima. E eu vou riscar com lápis de grafite, que esse risco, se precisar, eu posso até apagar depois, mas não vai aparecer depois na peça final. Né, o grafite é bom por isso, você pode apagar com uma borracha depois, né, dependendo do tecido que você usa. Você pode apagar com uma borracha comum. Então, eu vou contornando as linhas aqui. Quando chega na linha pontilhada, eu contorno na linha pontilhada. Eu contorno exatamente esse contorno do molde. Então, eu tirei os alfinetes, ficou o tecido riscado aqui, né? Então, dá pra ver bem. Eu posso reforçar um pouco aqui com o grafite, caso não esteja enxergando direito, caso haja alguma falha, né, no risco. E aí, eu vou cortar com a tesoura. Essa parte bege é importante que você vai cortar no risco. Você não vai fazer igual a parte laranja que você deixa a margem de costura. Aqui você não deixa a margem de costura, porque essa parte vai ser aplicada em cima da parte laranja. Então, já tá no formato certinho para você aplicar, você corta exatamente na linha que você riscou. E na hora da montagem, vocês vão ver melhor como é que fica o posicionamento dessa peça. Esse é o focinho, né? E a ponta da cauda, que a raposa tem aquela pontinha da cauda branca. Então, você vai... Não dá pra ver direito, né? Agora já dá pra ver cortado. Fica com essa margem estranha, mas vai dar certo na hora da montagem. Então, eu pego a cauda da raposa. Então, não na parte que tem o risquinho, na outra parte, que é a ponta da cauda, você vai posicionar já na frente do tecido. Você vai alinhar as bordas externas, né, da cauda e do aplique branco. Você alfineta. Eu gosto de alfinetar bastante, mas você não precisa ser a louca do alfinete. Você pode alfinetar da forma como você quiser. E vou fazer a mesma coisa com o focinho. Eu alfineto bastante porque eu já vou passar direto na máquina. Eu já vou passar na máquina no zigue-zague. Eu não vou colar o tecido um no outro, não vou passar aquele aplique termocolante, aquela entretela termocolante, mas você pode fazer isso se você quiser. Eu gosto de fazer assim porque eu acho mais prático e também não... Eu acho que a entretela, ela endurece um pouco o tecido, né? Então, para não perder a textura do tecido, eu deixo sem. E aqui eu vou passar a costura, o zigue-zague, ou ponto caseado, ou mesmo ter um caseado na mão, se você quiser, para aplicar. Eu vou usar a linha bege claro. Então, vou vir aqui na minha máquina doméstica, vou selecionar o ponto do zigue-zague. Mas, como eu disse, pode ser também o ponto caseado, pode ser até um caseado na mão, pode ser o ponto que você preferir. Pode ser até um alinhavo mais simples, com uma linha mais grossa, se for uma coisa mais rústica. Então, aqui, olha como é que ficou, zigue-zague bem sutil, né? Na mesma cor do tecidinho cru. E vou fazer agora na cauda.
contornando, né, essas pontas. Reparem que eu nem tiro esse alfinete que tá prendendo as duas partes da cauda. Eu mantenho, porque não tem necessidade de tirar. Aqui eu tô mostrando a abertura, né, onde vai ficar... Onde vai ser a abertura da costura, né? Abertura da costura nos braços, nas pernas. Então, eu vou costurar, passar a costura reta em cima da linha e vou dar um intervalo onde estão essas marcaçõezinhas. Braço, perna e o corpinho. Então, na hora de costurar, eu vou prestar atenção sempre onde tem essas marcaçõezinhas. O corpinho é a última coisa que eu vou costurar. Eu só vou costurar o corpinho quando tiver todas as outras partes costuradas. Então, eu costurei a cabeça, deixei a abertura ali. Onde você dá essa pausa, é importante você dar o retrocesso para a peça não ficar descosturando, né, na hora que você for desvirar. Então, ficou sobrando essa linha, né, onde eu fiz a pausa e é onde eu dei o retrocesso. Você pode cortar essa linha se isso estiver te incomodando, mas não tem necessidade de cortar agora. Olha onde eu deixei no bracinho, né, a abertura. O corpinho você ainda não vai costurar. Então, vou começar a desvirar as peças, começar por um bracinho aqui, que é simples, né? Você vai só desvirar. Pode ser com o dedo mesmo, não precisa de ajuda de nada. Você desvira e pronto. Só se certifica que você desvirou bem a peça. E você vai fazer isso com os dois bracinhos, as duas perninhas. Simples, né? E como tá marcado B no bracinho e P na perninha, né? O bracinho e a perna são peças diferentes. Então, você desvira, mas você não perde de vista quem é o braço e quem é a perna. Na hora de desvirar a cabeça, você precisa fazer esses cortes onde tem as pontas, porque senão, a hora que você desvirar a peça, esse tecido vai ficar engruvinhado lá dentro da ponta e não vai deixar você desvirar direito. Muito cuidado aí na hora que você corta, para não cortar a costura junto. Se você cortar a costura junto, você vai ter que passar a costura de novo e não vai ficar bom. Então, muito cuidado aí. Corta todas as pontas. Aqui onde tem o cantinho, você vai dar um pique. Muito cuidado aí de novo para não cortar a costura. Você chega a ficar bem pertinho da costura, mas não chega na costura. Aqui eu dei 2 piques, né? Mas não precisa, pode ser um pique só, que é para o tecido não repuxar a hora que você revirar a peça, né? Aqui a cauda, eu também vou cortar a ponta. Então, lembra, ponta a gente corta e curvinha para dentro a gente dá pique para não repuxar o tecido. Então, aqui, pela abertura que eu deixei em cima da cabeça, eu vou desvirar a peça com muita calma nessa hora. Aí, você pode pegar um haste ou algum outro objeto para ajudar a desvirar a peça. Primeiro, você vai desvirando assim com os dedos mesmo, né? Desviro bem aí. Tá vendo como a costura, a própria costura reta que eu usei, já terminou de aplicar o tecidinho de algodão cru.
Já terminou de prender na peça, né? Eu passei o zigue-zague só na parte de cima do focinho e a parte de baixo, a própria costura reta já prendeu. Então, aqui eu tô usando tesoura, né, para ajudar a desvirar as pontas das orelhas, mas com muito cuidado. Eu faço isso porque eu já tô acostumada a fazer, mas cuidado para não furar a peça, que já aconteceu isso comigo. Qualquer objeto pontiagudo que você usar, você corre o risco de acabar furando a peça na hora de desvirar. Então, tem que ser com delicadeza, né, para você não perder a peça. Aqui tô desvirando a cauda pela abertura, né, que nós deixamos ali na hora de costurar. Aí, vou usar a tesoura, né, para ajudar a desvirar, mas com muito cuidado. Então, aí é a mesma coisa, ó, o aplique bege, a própria costura reta terminou de prender no tecido laranja. É importante falar que eu usei um ponto bem estreito aqui na hora de fazer a costura reta, né, que é para ficar bem preso, bem firme, né, nosso bonequinho. Então, aqui eu enchi, coloquei o enchimento acrílico. Gente, aqui um detalhe, eu não falei do enchimento acrílico na lista de materiais, mas ele tá lá escrito na lista. Então, você vai usar, no máximo, 300 gramas de enchimento acrílico. Aí, você vai pegando de porções pequenas, assim, você vai desfiando ele bem antes de colocar dentro da peça, porque vai evitar que deforme a peça. Então, você vai encher todas as perninhas com enchimento acrílico, deixar bem firme as perninhas e os braços, né? E aqui agora eu tô enchendo a cauda. Mesma coisa, você vai pegando sempre a manta de pouquinho. Aqui eu vou usar a tesoura para ajudar a empurrar a manta para a ponta da peça. Você vai enchendo sempre primeiro as extremidades da peça, aí depois você vai preenchendo, porque assim evita de ficar murcha, né, na ponta da cauda da raposa. Então, você vai fazendo o movimento assim. Primeiro você coloca com as mãos. E aí você ajuda com algum objeto, alguma espátula, né? No caso aqui, usei a tesoura porque eu tô acostumada, mas se você procura usar um objeto não pontiagudo. Uma coisa que funciona bem para colocar enchimento, principalmente em partes estreitas, que não é o caso aqui, mas para partes estreitas funciona muito bem, é você usar uma lixa de unha, porque ela empurra bem a manta até a extremidade, porque dá o atrito, né, da lixa de unha com o material, com o enchimento, então funciona bem. Então, você vai colocar o enchimento, né, na cauda e
vai fechar a abertura com um alfinete primeiro e depois você vai fazer o fechamento à mão. Então, a cauda e a cabeça você vai encher e fechar com ponto invisível. As pernas e os braços você não precisa fechar com o ponto invisível, que depois você vai passar a costura na hora que você for costurar o corpinho. Então, aqui eu alfinetei, juntando as bordas da abertura. E agora eu vou encher a cabeça da raposa. A mesma coisa que a cauda. Primeiro eu vou colocar o enchimento nas extremidades, né? Vou colocar de pouquinho em pouquinho, porque se você coloca uma quantidade muito grande de enchimento por vez, forma uma bola e não consegue chegar nos cantos mais pontudos da peça. Então, você coloca um pouquinho, aí você vai ajeitando com uma tesoura, né, com o objeto aí da sua preferência. Faz isso nas duas orelhas. E depois você vai seguir para as outras pontas, né? As pontas das bochechas, o focinho. E vai terminando de encher a peça, sempre verificando se a manta das pontas não estão saindo do lugar. Porque pode acontecer de você colocar o enchimento na ponta da orelha e conforme você vai enchendo o restante da peça, o enchimento saiu ali da ponta da orelha e a orelha acaba ficando murcha. Então, vai cuidando para não sair o enchimento das pontas das orelhas. Aqui uma dica, se você tiver dificuldade com isso, é você pegar daquela manta acrílica comum, que é mais fofinha, e você desfia ela. Então, não é a manta resinada, é aquela manta comum. Você desfia um pouquinho e você coloca esse pouquinho nas pontas onde você quer que o enchimento não saia do lugar. Depois que você colocou esse pouquinho de manta desfiada, você termina enchendo com o enchimento acrílico, porque essa manta ela vai dar um atrito ali com o tecido, então ela não vai sair facilmente do lugar. Então é uma dica aí que pode ajudar. Então é importante encher bem, né, as peças. Por isso também, porque se você deixa a peça com pouco enchimento, com o tempo, esse enchimento ele vai saindo do lugar e vai esvaziando as pontas. Então, se você deixa a peça bem cheia, a chance disso acontecer é menor.
Então, terminei de encher a peça, eu vou unir as bordas, alfineto, pra já deixar fácil, para depois fazer a costura invisível. E eu vou aproveitar aqui para puxar esses fios aqui que ficaram da costura, puxar os fios e cortar, senão eles vão ficar aparecendo depois. Então, eu corto os fios bem rente ali ao tecido. Deixo alfinetado já no jeito. Então, eu venho aqui com a linha. Então, eu vou fazer aqui devagar para vocês verem. Que eu coloco a linha dobrada e deixo a laçada no final da linha. Que essa é uma das formas para fazer a costura invisível. Porque eu vou usar essa laçada aí no lugar de dar um nó no final da linha. Então, eu venho aqui onde termina a minha costura na máquina, que é onde começa a minha abertura, e vou prender aqui o primeiro ponto na própria linha, né? Sem dar nó. E aí, eu vou fazendo a costura invisível, normal. Então, aqui agora deu foco, dá pra ver melhor. Então, aonde a linha saiu num ponto, é onde você vai colocar ela no outro ponto. Você vai trabalhando ali com os pontos sempre assim, bem próximos, para ficar um trabalho quase imperceptível, né? Então, vai trabalhando com pontos assim, com distância pequena. Aqui, então, tá vendo onde a linha saiu? Na mesma altura que ela saiu, ela vai entrar, só que do outro lado da peça. Você vai unindo os dois tecidos, de forma que a linha, ó, tanto que aqui eu usei a linha bege, poderia ter usado a linha laranja, mas como eu fiz toda a costura com a linha bege, eu quis dar continuidade com a linha bege, e aqui não tem problema porque a costura invisível não aparece, mas se você não tiver muita prática com isso, recomendo que você use uma linha bem próxima à cor do tecido. Você vai fazendo isso com paciência para a linha não enroscar nos alfinetes, para não dar nó. Conforme você for fazendo, você vai retirando os alfinetes. Você vai fazer isso até o final, e no final você vai dar um nó. Eu gosto sempre de dar 2, 3 nós, para ficar bem firme. E eu até avanço um pouco até onde está feita a costura na máquina, que é para não ficar nenhum buraco mesmo. Então, dei o primeiro nó. Então, eu pego ali bem próximo onde está o nó. Vou fazer o segundo nó.
E aí agora, para esconder a ponta do nó, da linha, né, que ficaria sobrando, eu passo a linha por dentro da peça e corto bem rente. Cuidado para não cortar a peça nesse momento. Esses fiapos de enchimento que ficam, eu vou tirando. Tem gente que prefere tirar esses fiapos passando na chama de uma vela, de um isqueiro, enfim, mas eu acho meio arriscado você queimar a peça, perder a peça, então eu vou tirando manualmente mesmo. Então eu vou fazer a mesma coisa com a cauda, vou fechar a abertura com a costura invisível. Só que aqui, diferente do que eu fiz na cabeça, eu dei o nó mesmo na ponta da linha para vocês verem como que é fazer com o nó. É um pouco mais chato porque você tem que esconder o nó para dentro da peça. Então, eu usei aqui uma tesoura para ajudar. E depois que você esconder o nó, não tem problema. É meio chatinho de fazer desse jeito, eu prefiro fazer do outro jeito, mas aqui até para aproveitar a mesma linha, eu acabei fazendo desse jeito. Então, a mesma coisa, eu vou fazer na costura invisível. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, quanto a qualquer passo, assim, qualquer etapa aqui do procedimento, vocês deixem nos comentários do vídeo, ou mandem para mim por e-mail, ou pela página, que eu vou procurar responder todas as dúvidas. Aqui eu fiz a mesma coisa com a cauda. Escondi a linha para dentro da peça. Cuidado se a agulha der uma escapadinha assim, você volta e corrige. Então, agora vamos costurar a parte do corpo. Você vai pegar o corpinho da raposa. Eu aqui, no caso, eu até já deixei costurado aqui o comecinho para facilitar. Então, eu costurei um pedacinho e agora, tá vendo essas marcações que a gente fez na hora que a gente riscou o molde? Essas marcações vão indicar pra gente onde a gente vai posicionar os braços e as pernas. Então, aqui a peça tá posicionada assim, direito com direito, né? A posição de costura. Eu vou pegar o bracinho e vou posicionar onde estão os riscos. Então, onde começa e termina a abertura do braço, vai ter que coincidir com esses risquinhos aqui que eu fiz de referência. Então, você posiciona e você vai ajeitando o máximo
possível para ficar alinhado. E quando você consegue alinhar, você alfineta. Aqui, eu tive um pouco de dificuldade de filmar essa parte, porque você tem que alinhar, né, o bracinho e não pode deixar o enchimento do bracinho sair. Aí você alfineta, você vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui são as pernas. Então, muita calma nessa hora. Se você posicionar torto aqui, depois a peça vai ficar toda torta. Então, tem que ter bastante paciência. De novo, não pode deixar o enchimento da perna sair. Fica meio difícil de... A partir do momento que você alinha o primeiro bracinho, fica um pouco difícil de você alinhar as pernas e o outro braço, né? Então, aqui, para me ajudar, eu fiz um piquezinho para me ajudar a me localizar. Isso vai me ajudar porque assim eu tenho a referência nos dois tecidos, né? Que o risco, ele tá só no tecido da frente, mas não no de trás. Então, isso não me ajuda muito a alinhar o tecido da frente, de trás e os membros. Então, fazendo esse piquezinho, eu sei que eu tenho que alinhar os piquezinhos com a abertura da perninha, no caso. Então, ficou um pouco mais fácil de fazer. Essa parte é meio complicadinha mesmo. Mas entendendo isso, você consegue montar qualquer outro animalzinho usando essa mesma base, né? Usando esse mesmo corpinho, né? Trocando a cauda e trocando o rostinho, você consegue fazer vários animaizinhos. Você consegue criar qualquer tipo de animal aí que vai ficar sentadinho, bonitinho nessa posição. Então, eu vou aproveitando, vou alfinetando ao longo de onde deve passar a costura. Então, aqui eu optei por alfinetar um bracinho e as duas pernas, porque aqui eu não vou conseguir, eu vou até tentar, mas não vai dar muito certo alfinetar o segundo bracinho, porque você tem que alfinetar colocando as patas todas para dentro da peça, porque a hora que você desvirar a peça, as pernas e os braços vão ficar para fora da peça. Então, já tá muito cheio ali dentro da peça, então não vou conseguir posicionar o segundo bracinho. Eu vou então passar a costura. Lembrando que eu tô usando um ponto bem estreito e bem firme para costurar a peça. Eu vou costurando, dou um retrocesso. Eu gosto de dar bastante retrocesso nas partes que vão os braços e as pernas, que é para reforçar bem a costura. Vou passando a costura, tirando os alfinetes. Esse pouquinho de enchimento que tá saindo aqui é um pouco do que saiu da perna. Então, tem que evitar ao máximo disso acontecer, porque você teve o trabalho de encher a peça, deixar bem firme, e aí se o enchimento começa a sair, você perde isso. É claro que passando a costura agora eu não tenho mais essa preocupação, né? Então, aqui eu vou passar a costura até chegar no risquinho de referência
do bracinho. Um pouco antes que eu Então, um pouco antes aqui eu paro, mas depois eu termino de fazer a costura até mais ou menos chegar no risquinho de referência. Agora, para facilitar meu trabalho, eu posso colocar o primeiro bracinho um pouco saindo ali pela abertura do pescoço, que vai me livrar um pouco do espaço interno aqui da peça, vai possibilitar que eu coloque o bracinho aí na posição correta. Ó, é importante também, a hora que você for posicionar o bracinho, você deixar os tecidos alinhados, assim, não deixar muito inclinado, porque senão a raposinha vai ficar com os bracinhos muito para cima, ou um para cima e um para baixo. Então, procura alinhar a peça alfinetada, é só terminar de costurar na máquina. Eu vou costurando. E aqui eu vou deixar a abertura do pescoço, que é essa abertura aqui onde a gente vai colocar o enchimento. Então, terminei de costurar. Eu vejo se a costura prendeu todas as partes dos bracinhos, das perninhas, do corpinho. Porque senão, na hora que você desvirar, você vai ter uma surpresa. No caso aqui, eu vou passar mais uma costura reforçando um ponto aqui que eu vi que não ficou muito legal. Muito comum quando você trabalha com esse tipo de montagem, às vezes a hora que você está costurando a peça meio que sai do lugar e você costura errado. Então, a peça está costurada. Antes de desvirar, eu vou fazer os cortes aqui nas pontas. Que eu já expliquei antes como é que funciona, para que serve. Vou desvirar a peça. Desviro bem, e que aí eu vou colocar o enchimento. Então, primeiro eu vou desvirando bem, inclusive nessa parte de cima, né, que é a parte onde vai a cabeça. Vou colocando enchimento acrílico, o mesmo que eu usei nas outras partes da raposa.
E depois que eu encher bem, eu vou alfinetar as bordas para fazer a costura invisível. Então, agora eu vou fazer aqui a costura invisível. Mais uma vez.
Então, termina a costura invisível, eu vou posicionar a cabeça. Eu vou passar a cola, que eu já passei a cola, tinha esquecido de filmar essa parte. É a cola pano, que é a melhor cola que eu encontrei para colar tecido. Se vocês tiverem dúvida com relação à marca dessa cola, eu explico melhor, é só vocês me perguntarem nos comentários ou por e-mail. Então, aqui eu vou usar esse prendedor de edredom. Esse prendedor é usado para você prender seu edredom quando você for pendurar o edredom no varal. Então, é bom porque ele é grande, ele deu certinho aqui para prender a raposa. Mas se você não tiver esse prendedor, você pode posicionar a raposa numa mesa e aí você coloca um peso em cima, mas de forma que as peças não deslizem. Você tem que se assegurar de que não vai sair do lugar, porque essa cola funciona assim: você passa bastante cola, posiciona e as partes que você colou não podem ficar deslizando, saindo do lugar, senão a cola não vai funcionar. É uma cola que demora, assim, algumas horas para secar, então durante essas horas a peça tem que ficar imóvel. Aí eu vou posicionar a cauda, vou ver a posição em que vai ficar. Primeiro eu sempre vejo, antes de passar a cola, eu sempre vejo qual vai ser a posição das peças. E aí, sabendo qual a melhor posição, eu passo a cola no ponto desejado. Aí, no caso, eu sempre coloco a cauda da raposa inclinadinha assim. Então, eu vou passar a cola. Se você sentir necessidade, você pode marcar primeiro com um lápis onde você vai passar a cola. Mas como eu já fiz várias vezes essa peça, já aplico a cola direto. E aí, passo bastante cola, posiciono. Aqui a cola vazou um pouco, saiu um pouco do lugar, então eu já limpo agora, porque senão a cola mancha muito o tecido. Esse problema é o problema dessa cola, ela mancha o tecido. Então, se a cola vazou para o lugar onde não devia, você já tem que limpar. Eu prendo também, né, com o prendedor de edredom. Espero algumas horas, pelo menos umas 4 horas, para secar a cola. A cola demora, se não me engano, 72 horas para secar completamente, mas a partir de umas 4 horas você já consegue trabalhar com ela. E aqui eu vou reforçar a colagem fazendo uma costura. Vou fazer uma costura invisível ao redor da cauda e ao redor da cabeça, prendendo, né, tanto a cauda como a cabeça melhor no corpo. Não tem necessidade de você fazer as duas coisas, né, passar cola e costurar, mas eu preferi fazer assim para mostrar para vocês, porque você tem a opção de ou passar só a cola ou só costurar. No caso, você pode usar também cola quente, né, para colar a raposa. Mas o problema da cola quente é que ela pode descolar se a raposa for lavada, né? Ou mesmo até dependendo da temperatura, assim, do calor. Às vezes, se a raposa ficar num lugar que bate sol, a cola quente pode soltar um pouco, fazer com que as peças descolem. Então, se você usar a cola quente, uma ideia boa é você reforçar aí com a costura também, porque vai evitar que as peças descolem. Então, aqui não tem segredo, eu vou costurando, passando a costura invisível, como se eu fosse unir mesmo o corpo e a cauda. Depois fazer a mesma coisa com a cabeça.
Muito cuidado, né, na hora que você está fazendo a costura invisível, para não dar nó na linha. Quando dá nó na linha, eu tento ao máximo desfazer o nó, porque senão eu perco boa parte do trabalho que eu já fiz. E tenho que desmanchar a costura. Então, aqui eu prefiro desmanchar o nó. Finalizei a costura da cauda e vou para a cabeça agora fazer a mesma coisa. Passando a costura em toda a volta, desde a parte de trás até a parte da frente da cabeça.
Agora que eu já terminei de passar a costura, a próxima etapa é desenhar os olhos e focinho da raposa. Eu venho com um lápis macio, um lápis de grafite mesmo, e marco, eu desenho aqui onde vai ser o focinho da raposa. E desenho também onde vão ser os olhos. Os olhos eu faço bem pequenininho, sim. E eu alinho o olho mais ou menos na mesma direção de onde começa a orelha da raposa. No molde tem o risco, né, a posição dos olhos e do focinho, se você quiser aproveitar o risco do molde, né, fica mais fácil. E aqui eu venho com pincel fino, né, com tinta para tecido na cor preta, e venho e faço o contorno aqui do focinho, depois dos olhos. Você pode usar ainda um pincel melhor que o meu, né? O meu não tá muito bom para fazer isso. Então, para preencher, eu venho com um pincel maior, né? Esse pincel achatado aqui, mas não precisa ser esse, pode ser o mesmo que você estava usando. Então, com a mesma tinta, eu venho e preencho os olhos e o nariz, né? No caso, o focinho. Então, a tinta que eu usei foi a tinta para tecido da Acrylex, né, preta, e a tinta branca também, que eu vou usar. Eu espero secar mais ou menos meia hora, 1 hora. Você vê assim, quando tá bem sequinho já a tinta preta, eu vou fazer a luz nos olhos, né, o reflexo, pontinho de luz. Então, eu venho com o cabo do pincel, só molho ali na tinta e faço um pingo ali no olho. E pronto. Então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham conseguido entender aí como é que faz. Qualquer dúvida, entre em contato nos comentários, ou pela página, ou pelo e-mail.